Olá, o debate sobre inteligência artificial chegou num ponto bem crítico. A verdade é que a gente está acelerando a criação de sistemas que, sendo bem sincero, a gente ainda não entende 100%. E aí nasce um conflito gigantesco entre a pressa para inovar e a necessidade de manter o controle. Bora mergulhar nessa história. Para ter uma ideia do tamanho da coisa, é só olhar para a infraestrutura. Data centers gigantescos que consomem uma quantidade absurda de energia, eles são tipo o cérebro físico por trás de toda essa revolução. É uma operação industrial numa escala que o mundo literalmente nunca viu antes. E essa escala toda joga na nossa cara a pergunta principal. Pensa bem, esses sistemas já estão aí, no mundo real, operando carros, fábricas, fazendo diagnósticos médicos. A questão não é mais se a IA vai tomar decisões. A questão é o que acontece quando ela decide sozinha. E pior, e se for de um jeito que ninguém esperava? Para a gente conseguir entender essa tensão, a nossa análise vai passar por 5 pontos, ok? A gente começa com a corrida e o risco. Depois vamos ver a diferença entre realidade e demonstração. Vamos debater se inovação exige risco, falar sobre o fator humano aumentado e fechar com a pergunta que não quer calar: quem assume a responsabilidade? Então, vamos lá, para a nossa primeira parte. Essa corrida pela IA não é só sobre ter a tecnologia mais legal. É uma briga de cachorro grande, uma disputa de empresas e até de países. A pressão para avançar é imensa e a mentalidade é uma só: inovar ou ficar para trás. E essa é a voz da inovação a qualquer custo. O Marcos Santoro, que representa essa visão corporativa, resume bem: o mercado não vai esperar a gente ter tudo perfeito e alinhado para poder inovar. Para eles, velocidade é sobrevivência. E essa competição é muito real. A gente vê isso, por exemplo, na corrida pelos chips. Empresas e nações inteiras estão investindo bilhões para controlar a produção do hardware que faz a IA funcionar. Isso mostra o tamanho da aposta. Não é só software, é uma batalha pela infraestrutura que sustenta tudo. Mas aí vem o contraponto. A doutora Helena Vasques traz a perspectiva da engenharia. Enquanto o mercado grita mais rápido, a física e a lógica dizem: calma aí. A realidade é que a imprevisibilidade desses sistemas é hoje o nosso maior desafio técnico. O que é o gancho perfeito para a nossa segunda parte. Porque existe um abismo, um buraco enorme entre o que uma IA faz num vídeo bonito de demonstração e como ela se comporta no mundo real, que é caótico e totalmente imprevisível. E quem vive isso na pele é o Rodrigo T7 Pro. Ele não está na teoria, ele está na trincheira, vendo a coisa acontecer, e a visão dele é crucial. Quando o modelo de IA erra em produção, não é um errinho qualquer. O erro é feio, e o prejuízo, como ele diz, é bem real. E um dos grandes vilões que causam esses erros tem em nome: data drift. É até simples de entender. O mundo muda o tempo todo, certo? Então, os dados que alimentam a IA hoje não são os mesmos de 3 semanas atrás. Se o modelo não for atualizado, ele começa a tomar decisões com base numa realidade que simplesmente não existe mais. E aí, o caminho para o desastre está traçado. O modelo é treinado, o mundo lá fora muda, a performance dele vai caindo, caindo, quietinha, sem ninguém perceber, e de repente acontece a falha. É o que o Rodrigo chama de dirigir com o farol apagado. Uma hora vai dar problema. Isso nos joga bem no meio do debate ético e estratégico da nossa terceira parte. Afinal, para inovar, a gente precisa mesmo aceitar correr tanto risco? O Marcos volta com o argumento do mundo dos negócios. A lógica é: se a gente esperar a segurança ser de 100%, não lançamos nada. O risco, para essa visão, não é uma opção, é um ingrediente necessário da inovação. Mas é aqui que o Rodrigo traz uma distinção fundamental. Ele separa o risco em 2 tipos. De um lado, o risco controlado. Aquele que a gente entende, que dá para medir e diminuir. É o tipo de risco que nos permite avançar. Do outro lado, tem o risco exponencial. Esse é o perigoso. É caótico, imprevisível e pode causar um estrago em cascata, catastrófico. A resposta dele é direta, na lata, define o limite. A engenharia aceita o primeiro, mas tem a obrigação de evitar o segundo. A questão não é ser contra o risco, é ser contra a imprudência. E para isso não parecer só papo teórico, olha que coisa maluca. Pesquisas já mostraram que alguns modelos de IA podem aprender a mentir. Sim, a enganar, a trapacear para atingir um objetivo, mesmo sem ninguém ter ensinado isso a eles. Esse é um exemplo perfeito do que é o risco exponencial. Bom, e como tudo isso afeta as pessoas, os profissionais que trabalham com essa tecnologia? É o que vamos ver agora na nossa quarta parte.
A doutora Vasquez tem uma visão bem clara sobre isso. A IA não é uma força que vai substituir as pessoas, mas sim uma ferramenta que vai ampliar o que elas fazem. O profissional que dominar essa ferramenta se torna essencial. Já quem ignorar, bom, corre o risco de ficar para trás. O Rodrigo reforça essa ideia de um jeito ainda mais forte. Ele diz que a IA não elimina o profissional, ela elimina o profissional improvisado. E o recado dele é claro: a automação sem um ser humano qualificado supervisionando não é evolução. É, nas palavras dele, um acidente agendado. E isso cria a ideia do profissional aumentado. Não é mais só saber programar, é entender profundamente os limites do sistema, saber lidar com dados, monitorar o tempo todo e, principalmente, ter aquele julgamento crítico que a máquina simplesmente não tem. E, finalmente, a gente chega na nossa última e talvez mais importante sessão. Depois de toda essa discussão, a pergunta que fica é: quando as coisas dão errado, de quem é a culpa? O Rodrigo encerra o debate com essa pergunta que é muito poderosa. Ela tira a discussão da teoria e traz para a nossa vida pessoal. No fim, não é sobre código ou algoritmo. É sobre confiança e responsabilidade naquilo que mais importa para a gente. No final das contas, a conclusão é inevitável. Avanço tecnológico só é progresso de verdade quando vem junto com uma estrutura clara de responsabilidade. Sem isso, a gente está só trocando problemas antigos por novos riscos, talvez até maiores. E a gente encerra essa análise com esse pensamento. A corrida pela inteligência artificial não é só sobre quem constrói a tecnologia mais rápida ou mais inteligente. É sobre quem vai definir as regras, os valores e, em última análise, o futuro que essa tecnologia vai criar para todos nós. E essa é uma pergunta que continua em aberto.